considerou os colegas, o Lira e o Pacheco, os presidentes da Câmara e Senado, fundamentais no processo e fez questão de registrar a boa relação com os dois. A gente tem uma tela aí, Paty, que é a tela que tem um texto maior, que diz o seguinte, que a relação começou bem porque a transição de governo não foi feita pelo executivo anterior, mas pelo legislativo. O executivo sumiu. Foi algo inédito. Tanto Arthur Lira quanto o presidente do Senado foram fundamentais nesse processo. A relação começou numa situação de crise em que as pessoas compreenderam o que estava em jogo. Teve um episódio em que estava uma discussão e eu falei, nós não estamos discutindo quem vai ganhar o campeonato. Nós estamos discutindo se vai ter campeonato, porque se a gente não se entender, a gente não chega em junho. Bosco, parece mais fácil ao Haddad conviver com adversários do que com aliado, pelo que eu estou vendo. É isso que o torna o melhor articulador político do governo? Ele é o melhor mesmo? Eu queria a sua avaliação sobre tudo isso que ele falou e essa relação com Pacheco e com Lira. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma. E eu atribuo isso a essa distorção. Em primeiro lugar, se o PT estivesse unido com a política econômica do Haddad, ele estaria colhendo esses louros também. Né? O que está claro aí é que a Lira e Pacheco, principalmente o Lira, né, porque lidera toda uma corrente de direita e de centro na Câmara, quem negociou com eles, além do Lula, né, foi, no âmbito do governo, o Haddad, levado por uma razão óbvia. Como ele é o comandante da economia, e a economia era o centro de toda essa pauta, né, ele se notabilizou ali como o articulador naquele momento. Mas se notabilizou também porque foi quem estava aberto a conversar, quem estava aberto a negociar. E essas negociações foram o tempo todo, simultaneamente, bombardeadas pelo PT. Né? Parecia que o adversário não era a oposição na Câmara, mas o PT. Né? Porque com a oposição, e com os comandos de Lira e Pacheco, como disse o Haddad, desde o governo de transição, já ficou sinalizado o que seria. Né? Porque foi no governo de transição, essa imagem dele, essa frase aí sobre o campeonato, ela é perfeita. Naquele momento lá atrás, o que estava em discussão, ele alertou, não era o campeonato, mas se haveria campeonato, ou seja, a instabilidade política ainda era total. Você vê que depois daquilo tudo veio o 12 de dezembro, veio o 8 de janeiro, e veio essa coisa toda. Então, se o governo Lula entra, toma posse, sem aqueles acordos feitos na transição, ele entraria muito mais vulnerável no governo, e talvez essas tentativas de desestabilização pudesse ter tido um desfecho pior. Né? Ali, o Congresso não só tinha dado aquele cheque, aquele crédito ao Lula, porque, como o Haddad disse, eles herdaram um problema de 200 bilhões de reais. Então, se não tivesse havido aquela ampla negociação, né, o Lula tivesse tomado posse completamente vulnerável, né, a instabilidade seria muito maior. Né? E com quem foi negociado isso? Além de outros agentes políticos, os governadores depois mostraram apoio no 8 de janeiro, etc., mas quem se juntou a essa visão, essa perspectiva de curto prazo em relação ao golpe, foram Lira e Pacheco. Né? E, então, naturalmente, o Haddad começou a despontar como esse articulador. Ele mostrou uma habilidade muito grande como político e surpreendeu como ministro da Fazenda. Então, isso causou, esse é outro problema do PT, isso causou aquele conflito interno no PT, porque colocou o Haddad como um possível sucessor do Lula, não digo já em 2026, mas ainda resta uma dúvida para mim, se o Lula será candidato ou não. Mas uma sucessão interna pela liderança do partido, quer dizer, quem vai dar a liderança do Lula? Né? Como disse o Haddad, há 50 anos que ele está aí, a serviço do PT. Né? Então, quem vai dar isso? Então, qualquer um que desponta ali
com um saldo político, alguma solidez, mostra o potencial, já vira alvo do fogo amigo, né? E isso não é só para aliados que não são do partido, né? Como Geraldo Alckmin, como o PSB, o Flávio Dino. Não, isso pega qualquer um.